Naquela manhã, o sol ainda tímido se ergueu sobre as montanhas, banhando de dourado as vastas terras da fazenda de Lucas. Ele sempre acordava cedo para supervisionar as plantações e garantir que tudo estivesse em ordem. Mas naquele dia, algo parecia diferente. Havia uma tensão no ar, algo que ele não sabia identificar, mas que o fazia sentir um peso no peito. Lucas era um homem de caráter firme, mas sempre confiou nas pessoas ao seu redor, especialmente em Sofia, sua esposa. Ela, com sua delicadeza e beleza, havia conquistado o coração dele desde o momento em que se conheceram. Ele confiava nela mais do que em ninguém, acreditando que ela era o pilar de sua vida, a responsável por trazer equilíbrio à sua rotina imersa em trabalho duro. Sofia, no entanto, estava escondendo algo de Lucas, algo que poderia destruir não só a relação deles, mas também a paz que reinava na fazenda. Nos últimos meses, Sofia havia se envolvido com um homem de fora, um homem que tinha intenções muito claras: tomar a fazenda de Lucas. Ele se aproximara dela disfarçado de amigo, oferecendo-lhe apoio emocional durante os momentos difíceis que ela passava na fazenda, com o trabalho e as responsabilidades que pareciam ser cada vez mais pesadas. Mas o que Lucas não sabia era que Sofia estava alimentando um segredo amargo. Ela fora seduzida pelas promessas do homem e, ao longo dos meses, se deixou levar pela ideia de que poderia ter uma vida diferente, uma vida onde a fazenda e todo o peso que Lucas carregava sobre os ombros fossem apenas lembranças distantes. Lucas confiava profundamente em Sofia, e isso era o que a fazia se sentir ainda mais culpada a cada dia. Ela sabia que estava errada, sabia que o homem com quem se envolvera tinha intenções sombrias, mas ela se sentia presa. Aquele homem a fazia acreditar que ela poderia ser mais, que ela não precisava ser apenas a esposa do fazendeiro que suava o rosto no campo todos os dias. Ela queria a liberdade, queria sair daquela vida de sacrifícios e, talvez, até conquistar o poder que sempre pensou ser inalcançável. O que ela não sabia, porém, era que ao se envolver com aquele homem, estava colocando em risco tudo o que ela mais amava. O que mais a atormentava era a ideia de perder Lucas, mas, ao mesmo tempo, sentia-se incapaz de voltar atrás. Ela acreditava que já estava muito envolvida e que o que estava em jogo era muito maior do que sua lealdade ao marido. Se você gosta de histórias de amor, superação e redenção, inscreva-se aqui no Dramas de Antigamente, porque tem história nova todos os dias para aquecer o coração e rir a alma. Deixe também o seu like, isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. E já me conte nossos comentários de onde você está ouvindo essa história e em que momento do dia ela faz companhia. O poder e a ideia de uma vida diferente estavam corroendo sua alma, mas a culpa a impelia a esconder-se ainda mais dentro de seu segredo. Sofia não podia imaginar que, ao dar esse passo, estava mudando o curso de tudo o que conhecia. O destino de Lucas, o futuro da fazenda e até mesmo sua própria vida estavam prestes a mudar para sempre. A história deles começou a ser construída nas sombras, uma história que os dois nunca poderiam imaginar que teria consequências tão profundas. Os olhos de Sofia já estavam em outro lugar, mas Lucas, de seu lado, nunca desconfiou de que algo estava errado. Ele estava tão imerso no trabalho que se esquecia de dar atenção aos sinais sutis que sua esposa, talvez sem querer, deixava escapar. Mas como sempre acontece quando um segredo é mantido por muito tempo, a verdade começou a vir à tona de formas inesperadas, e a fazenda, antes símbolo de um futuro próspero, se tornaria o cenário de uma luta que colocaria à prova todos os princípios que Lucas acreditava ser imutáveis. Em uma noite quente de verão, enquanto Lucas estava fora, verificando os cercados de gado, o homem misterioso apareceu na casa. Sofia sentiu seu coração bater mais rápido ao vê-lo, mas sua insegurança e culpa a impediam de demonstrar qualquer emoção. Ela sabia o que ele queria. O homem estava pronto para dar o passo final. Ele não estava mais interessado em seduzir, mas em agir. Sofia estava dividida entre o amor que ainda sentia por Lucas e o desejo de uma vida nova, mais fácil, mais cheia de luxúria e poder. Quando Lucas retornou à fazenda, seu mundo estava prestes a desmoronar. Ele não sabia, mas sua esposa,
estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o destino de todos eles. Ele ainda acreditava que sua relação com Sofia era imune às dificuldades que enfrentavam, mas a verdadeira luta estava prestes a começar. A mentira de Sofia, que antes parecia ser apenas uma fantasia passageira, agora se transformava em uma ameaça real, uma ameaça ao seu casamento, à sua fazenda e à sua própria honra. E o pior de tudo, ele nem sequer sabia o quanto já havia perdido. Na manhã seguinte, uma calma incomum pairava sobre a fazenda. O sol estava brilhando, mas a leveza do clima parecia não refletir o que estava se passando no interior da casa de Lucas. Sofia não conseguia mais esconder o peso em seu coração, e o homem misterioso, ainda presente em seus pensamentos, parecia uma sombra que a acompanhava a cada passo. Ela sabia que o momento de tomar uma decisão estava mais próximo do que nunca. Sua mente estava dividida entre o que desejava e o que sabia que era certo. Mas, ao olhar para Lucas, para o homem que a amava e que confiava nela, sua culpa a corroía de dentro para fora. Lucas, por sua vez, estava completamente imerso no seu trabalho. Ele acreditava que estava construindo um futuro melhor para sua família, e sua confiança em Sofia era absoluta. Ele nunca imaginou que algo pudesse estar errado. Quando olhava para ela, via a mesma mulher que havia casado anos antes, a mulher que o acompanhava em suas dificuldades e conquistas. O amor que ele sentia por Sofia o cegava para os sinais evidentes de que algo estava fora do lugar. Ele acreditava que ela, como sempre, estava ao seu lado, compartilhando seus sonhos e seus sacrifícios, sem perceber que ela estava se afastando dele, pouco a pouco. Naquela tarde, a tensão se intensificou. Sofia não conseguia mais manter o segredo. O homem misterioso não estava disposto a esperar mais. Ele exigiu que ela tomasse uma decisão. Ou ficava com ele e deixava Lucas para trás, ou perderia tudo, incluindo a chance de uma vida nova, cheia de luxos e conforto. Sofia se sentia aprisionada entre o desejo e a culpa, sem saber como resolver o dilema. O homem sabia que ela estava emocionalmente dividida, e isso só aumentava o poder que ele exercia sobre ela. Enquanto isso, Lucas continuava em sua rotina, sem perceber o turbilhão que se formava ao seu redor. Ele pensava que poderia confiar em Sofia, que poderia contar com ela para enfrentar os desafios da vida. Ele não sabia que, naquele momento, ela estava prestes a tomar uma decisão que colocaria tudo o que ele acreditava em risco. Naquela noite, a verdade viria à tona de uma maneira inesperada. O homem misterioso se apresentou novamente, desta vez mais ousado, mais determinado a convencer Sofia de que ela deveria deixar Lucas. Mas, antes que ele pudesse dizer mais palavras, o destino interveio. A fazenda foi invadida por um bando de homens que, em nome de interesses próprios, queriam tomar as terras de Lucas. Eles não esperavam encontrar resistência, mas o fazendeiro estava mais preparado do que imaginavam. O confronto que se seguiu foi feroz, e Lucas, com seu espírito incansável, lutou com tudo o que tinha para proteger sua família e sua terra. Enquanto o caos se desenrolava, Sofia teve a chance de refletir sobre o que realmente queria. Ela se viu no meio de um conflito, sem saber para qual lado se virar. A pressão de suas escolhas aumentava a cada segundo. Por um lado, ela sabia que sua relação com Lucas estava desmoronando, mas por outro, ela também sabia que não poderia mais voltar atrás. O homem misterioso estava em sua mente, mas a realidade que ela estava vivendo com Lucas não podia ser ignorada. Enquanto a luta na fazenda se intensificava, Sofia se viu diante de uma escolha difícil, talvez a mais difícil de sua vida. Ela poderia seguir seu coração e escolher o caminho da traição, ou poderia tentar salvar o que ainda restava de seu casamento e de sua vida. Mas o que ela não sabia era que, independentemente da decisão que tomasse, nada seria mais como antes. O destino de todos estava prestes a ser alterado para sempre, e no fundo, Sofia sabia que ela já não poderia voltar atrás. Enquanto a noite avançava, o clima na fazenda tornava-se cada vez mais tenso. Sofia, em um impulso, correu até a casa onde o homem misterioso a esperava. Ela estava decidida, ou pelo menos pensava que estava. O dilema que a atormentava parecia ter chegado a um ponto sem volta. O homem, com sua insistência,
Finalmente parecia ter conquistado uma parte de seu coração, ou talvez fosse apenas o desejo de escapar da vida difícil que levava ao lado de Lucas. Mas, naquele momento, algo a fez hesitar. O som de um disparo ao longe interrompeu seus pensamentos e a fez parar no meio do caminho. Era uma confusão que ela reconhecia como sendo de sua fazenda. Instintivamente, ela sabia que algo estava errado. Com o coração acelerado, Sofia correu até a janela. O que viu a deixou em choque. Havia homens invadindo a propriedade de Lucas, armados e determinados. A sensação de impotência tomou conta dela. Por um momento, ela não sabia o que fazer. O homem misterioso ao seu lado já estava mais impaciente, pressionando-a para tomar uma decisão, mas Sofia, em um ímpeto de coragem, sabia que o que estava acontecendo ali era muito mais importante do que qualquer escolha pessoal. Ela precisava ir até Lucas, precisava defendê-lo, mesmo que isso significasse confrontar o homem misterioso e tudo o que ele representava. Ela saiu correndo pela casa, com a determinação em seus passos. Quando chegou ao local da batalha, a visão de Lucas lutando contra os invasores a fez-se arrepender profundamente de tudo o que estava prestes a fazer. Ela viu o esforço, a dor e o sacrifício de Lucas, e seu coração começou a pesar. Mesmo em meio àquele caos, algo dentro dela despertou. Sofia sabia que o homem misterioso não valia o risco de perder a vida que ela havia construído com Lucas, mas, mais importante, ela sabia que sua própria felicidade não dependia de traições, mas da verdade. Ela se aproximou de Lucas, que, sem perceber sua presença até aquele momento, se virou surpreso quando a viu. O olhar dele era de um homem exausto, mas determinado. Ele não tinha noção do que Sofia estivera enfrentando, mas ao vê-la ali, ao seu lado, sentiu que algo dentro dele mudava. Sofia, com lágrimas nos olhos, pediu desculpas, mas Lucas, embora ainda confuso, a abraçou, colocando o foco em proteger a fazenda e a família. O homem misterioso, ao perceber a aliança de Sofia com Lucas, não demorou a desaparecer nas sombras, percebendo que seu plano estava falhando. Ele não esperava que Sofia fosse capaz de escolher seu marido e sua terra, e isso, de certa forma, acabou sendo sua derrota. A trama que havia se formado ao redor da traição de Sofia desmoronou, e ela percebeu naquele instante que o preço da verdade sempre seria mais alto, mas muito mais gratificante. Enquanto a luta se arrastava, Lucas, junto aos seus trabalhadores, conseguiu expulsar os invasores e proteger a fazenda. Mas o impacto da situação não deixou de fazer Sofia refletir profundamente sobre suas escolhas. Ela estava agora no centro de uma batalha que não se limitava apenas ao campo físico, mas também ao campo emocional. A traição, embora tenha sido um ato impulsivo, deixou marcas profundas na vida de ambos. Aquela noite se arrastou até o amanhecer, com a fazenda finalmente em paz, mas com muitas questões ainda sem resposta. Sofia e Lucas precisavam reconstruir o que fora danificado, mas o que ela não sabia era que a superação dessa crise significaria o início de uma nova etapa em suas vidas. Eles teriam que aprender a confiar novamente, não apenas em si mesmos, mas um no outro. A luta pela sobrevivência daquela noite e a vitória sobre os invasores foi, em muitos aspectos, apenas o primeiro passo para uma recuperação que exigiria mais do que força física. Precisariam reconstruir o amor, a confiança e a compreensão mútua. Lucas, embora magoado, não culpava Sofia por tudo. Ele sabia que as circunstâncias e a pressão haviam distorcido o caminho de ambos. No entanto, a reconstrução da confiança seria mais difícil do que qualquer batalha já enfrentada, mas ele estava disposto a lutar por ela, assim como lutou pela fazenda. O tempo diria se o amor dele sobreviveria à traição, mas por agora o foco era a reconstrução. Nos dias que se seguiram, a fazenda começou a se estabilizar, mas a tensão entre Sofia e Lucas ainda era palpável. Eles passaram a trabalhar juntos novamente, mas o silêncio entre eles se tornava mais pesado a cada dia. A confiança, uma vez quebrada, não seria fácil de restaurar, e a dor da traição continuava a ecoar nos corações dos dois. Sofia tentava mostrar a Lucas que estava disposta a mudar, a reconquistar o espaço que havia perdido,
mas as palavras pareciam insuficientes. Tudo o que ela podia fazer era agir, mostrar através de seus esforços que estava arrependida e que queria reconstruir tudo o que havia sido destruído. Lucas, por sua vez, também passava por um turbilhão interno. Ele não sabia se conseguia perdoar o que Sofia fizera, mas a cada dia que passava ao lado dela, ele se dava conta de que o amor que ainda sentia por ela não havia desaparecido. Ele via o esforço dela, a dedicação e a tristeza nos olhos de Sofia, e isso o fazia questionar se ainda havia esperança para eles dois. No fundo, ele sabia que a vida na fazenda não seria a mesma sem ela, mas também sabia que precisavam de mais tempo para reconstruir a confiança que fora perdida. Enquanto isso, os negócios na fazenda não estavam melhores. Embora a luta contra os invasores tivesse sido vencida, havia rumores de que outros inimigos, mais poderosos e mais próximos, estavam se formando nas sombras. Lucas e Sofia, por mais que estivessem tentando se focar em sua recuperação pessoal, não podiam ignorar a ameaça que pairava sobre eles. A fazenda estava em perigo, e a guerra não se limitava apenas às lutas internas, mas se estendia aos campos, onde a ganância de outros fazendeiros ameaçava engolir tudo o que haviam construído. Essa nova batalha seria mais difícil do que a anterior, pois agora envolvia muito mais do que apenas a sobrevivência de um homem e uma mulher, mas o futuro de toda uma geração que dependia da terra para viver. Sofia, percebendo a gravidade da situação, começou a tomar a frente, se envolvendo mais nas decisões da fazenda. Ela queria ser mais do que a esposa do fazendeiro, ela queria ser uma parceira real, alguém com poder de decisão, alguém que também poderia lutar pela sobrevivência daquela terra. Lucas, embora inicialmente hesitante, começou a perceber que a força de Sofia não se limitava apenas ao coração, mas também à mente e à coragem. Juntos, eles começavam a trabalhar mais próximos do que nunca, e aos poucos, a confiança entre eles começou a se reconstruir. Enquanto isso, a sombra da traição ainda pairava sobre eles. Mesmo com o tempo passando e as coisas voltando ao normal, Sofia sabia que a reconstrução de sua relação com Lucas não seria algo simples. A traição não era um simples erro, era uma quebra de confiança que afetava ambos, e o peso disso era sentido a cada passo. Ela sabia que precisaria de mais do que palavras para reconquistar Lucas. Ela precisaria de ações, de consistência e de muito tempo. Mas algo dentro dela a fazia acreditar que, se tivesse a oportunidade, poderia ser uma mulher melhor para ele, uma parceira mais fiel, uma esposa que o amasse de maneira incondicional. A batalha que se desenrolava na fazenda, com os inimigos se aproximando e as tensões externas crescendo, foi uma oportunidade para eles se unirem novamente. Mesmo com os desafios, Sofia e Lucas não estavam sozinhos. Os trabalhadores da fazenda, que haviam visto a luta deles, estavam ao lado do casal, prontos para defender a terra e garantir que juntos todos enfrentassem as dificuldades que estavam por vir. A confiança na terra, nos valores da família e no trabalho conjunto começou a ressurgir, e isso, de certa forma, foi um bálsamo para os corações de Lucas e Sofia. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. A ameaça que se aproximava da fazenda não era algo que poderia ser resolvido com apenas palavras ou esforço. Eles teriam que lutar novamente, talvez de maneiras que nunca imaginaram. Mas antes dessa luta, havia a batalha mais importante de todas, a luta interna para salvar o que restava de seu relacionamento, para resgatar o amor que parecia perdido, mas que, talvez, estivesse apenas adormecido. O que Sofia e Lucas não sabiam era que, ao enfrentar os desafios que estavam por vir, ambos se descobriram mais fortes do que jamais imaginavam. Eles estavam prestes a perceber que, na luta por aquilo que amavam, encontrariam o que realmente importava. E o que parecia ser o fim de uma história, na verdade, seria o começo de um novo capítulo em suas vidas, onde a superação e a confiança seriam a chave para garantir o futuro que tanto desejavam. A tensão na fazenda aumentava a cada dia que passava. Não era apenas a ameaça de inimigos externos que pairava sobre eles, mas as questões internas que precisavam ser resolvidas. Sofia e Lucas, apesar de todos os esforços,
ainda estavam distantes de alcançar a verdadeira reconciliação. A dor da traição ainda estava muito presente, e a cada gesto de Lucas, cada palavra de Sofia, havia uma tentação de ceder ao rancor e ao ressentimento. Mas havia algo que os mantinha unidos, e isso era a terra, o trabalho e o futuro que precisavam construir juntos. Uma tarde, durante uma reunião tensa sobre os próximos passos da fazenda, um dos trabalhadores trouxe notícias alarmantes. Uma grande propriedade vizinha, que até então tinha sido um aliado estratégico de Lucas, agora estava se unindo a outros fazendeiros que visavam conquistar as terras do sobrado. As intenções deles eram claras: tomar a fazenda, expulsar os trabalhadores e submeter todos à sua vontade, como acontecia no passado. Para Sofia e Lucas, isso foi o sinal de que precisavam agir rapidamente, e a decisão de lutar pela terra não era mais uma opção, mas uma necessidade. Sofia, apesar de seus próprios conflitos internos, tomou uma decisão ousada. Ela sabia que não poderia mais esperar que Lucas resolvesse tudo sozinho. Ela tinha que ser uma parceira de verdade, alguém que estivesse ao seu lado não só nas vitórias, mas também nos momentos mais difíceis. Com isso, ela se reuniu com os trabalhadores da fazenda para discutir um plano de defesa. Ela sabia que a melhor maneira de garantir a segurança da fazenda era envolvê-los diretamente, já que eles conheciam melhor que ninguém as fragilidades e os pontos fortes da propriedade. Lucas, inicialmente cético quanto à ideia de envolver mais os trabalhadores, logo percebeu que Sofia estava certa. Ele viu como ela se dedicava à causa, como ela estava disposta a colocar tudo em jogo, incluindo sua reputação e sua honra, para defender o que era deles. Aos poucos, ele foi se abrindo para a ideia de que não era mais uma luta individual, mas um esforço coletivo, onde cada um, independentemente do seu papel, tinha uma responsabilidade e um compromisso com o futuro da fazenda. A noite caiu sobre a fazenda, e a tensão cresceu ainda mais quando o grupo inimigo se aproximou. Eles estavam prontos para atacar a qualquer momento, e Lucas, Sofia e os trabalhadores se prepararam para a defesa. Durante a noite, enquanto os homens se armavam e se posicionavam, Sofia foi até a plantação, onde um de seus lugares favoritos era, em busca de uma última sensação de tranquilidade antes da batalha. Sozinha, ela se sentou à sombra de uma árvore, o vento frio soprando levemente. O campo estava silencioso, mas seus pensamentos eram um turbilhão de dúvidas e medo. Ela sabia que a noite de hoje poderia mudar tudo. Ela temia pela vida dos trabalhadores, pela vida de Lucas e até pela sua própria vida. Mas ao olhar para a vastidão da terra que ajudaram a construir, ela sentiu uma onda de determinação. A fazenda era mais que um pedaço de terra. Era o lugar onde ela e Lucas haviam se encontrado, onde haviam se perdido, e onde agora estavam tentando se reconstruir. Essa terra simbolizava mais que riqueza material. Ela era a base do futuro de todos. Sofia sabia que perder aquela terra significaria perder a si mesma, perder tudo o que havia aprendido sobre coragem, sacrifício e amor. Com o coração acelerado e as mãos tremendo, Sofia se levantou e voltou para a casa principal. Ela precisava estar com Lucas, precisa falar com ele, reafirmar o que ambos já sabiam, que juntos poderiam resistir a qualquer coisa. Quando entrou, ela o encontrou sozinho, olhando pela janela, observando os últimos raios de sol desaparecerem no horizonte. Lucas virou-se para ela, e por um momento, os dois se encararam em silêncio. Ambos estavam exaustos, ambos estavam com medo, mas algo no olhar deles dizia que estavam prontos. Não importa o que aconteça, disse Sofia, com uma voz suave, mas firme. Nós lutamos juntos, e se for o nosso fim, então será o fim que escolhemos, mas eu não vou desistir agora. Não quando estamos tão perto de conquistar tudo o que sempre sonhamos. Lucas a olhou com os olhos cheios de emoção. Ele sabia que a luta que se aproximava não seria fácil, mas agora, mais do que nunca, ele sentia que não estava sozinho. Eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava. Ele a segurou pela mão, e em um gesto de confiança mútua, os dois se prepararam para enfrentar o que viria a seguir. Ao longo da noite,
o confronto se desenrolou com toda a violência e intensidade que esperavam. O grupo inimigo, maior e melhor armado, não tinha intenção de ceder, mas os trabalhadores da fazenda, com Sofia e Lucas à frente, lutaram com uma determinação imbatível. Cada movimento, cada defesa, cada contra-ataque foi um reflexo da resistência que haviam cultivado ao longo dos anos. Eles estavam lutando não apenas pela fazenda, mas por sua dignidade, por sua liberdade. Quando a luta finalmente terminou, o amanhecer trouxe a certeza de que o sobrado havia sido defendido com sucesso. Mas, mais do que isso, a vitória representava a superação de todos os obstáculos que haviam surgido ao longo do caminho. Sofia e Lucas, agora mais unidos do que nunca, sabiam que, juntos, haviam escrito o próximo capítulo de suas vidas, um capítulo que seria marcado pela coragem, pelo amor e pela luta incansável por tudo o que acreditavam. O dia seguinte ao confronto foi de pura reflexão e cansaço. A fazenda do sobrado havia resistido, mas a vitória foi dura e custosa. Muitos dos trabalhadores estavam exaustos, com ferimentos que, embora não fatais, eram o reflexo da luta pela sobrevivência. Sofia e Lucas passaram horas cuidando dos feridos, organizando os recursos da fazenda e mantendo a moral do grupo alta. A sensação de ter sobrevivido ao ataque era imensa, mas também trazia a consciência de que, naquele mundo implacável, a paz nunca seria garantida por muito tempo. Apesar das dificuldades que haviam enfrentado, a fazenda estava mais forte do que nunca. Os trabalhadores, que antes se viam como simples empregados, agora se sentiam parte de algo maior, algo que os unia de maneira indissolúvel. Eles não estavam mais à mercê dos caprichos dos fazendeiros ou de qualquer outra autoridade que quisesse subjugar seus direitos. A luta pela terra tinha se transformado em uma luta pela justiça, e eles estavam prontos para defender o que era deles com tudo o que tinham. Sofia, embora visivelmente cansada, sentia-se mais viva do que nunca. A traição que havia sofrido, as dores da perda e os desafios enfrentados até aquele momento haviam moldado seu caráter de maneira que ela nunca imaginara. Ela agora compreendia a verdadeira força que existia dentro de si, a força de lutar pelo que era certo, mesmo quando o mundo parecia estar contra ela. Quando olhava para Lucas, sentia um respeito profundo por ele. Ele havia sido o homem que a traiu, mas também era o homem que estava ao seu lado em cada batalha, em cada dificuldade. Eles não eram mais o casal que se amava cegamente. Agora eram parceiros, iguais, lutando por uma causa comum, com um propósito que transcendia o amor romântico. Lucas, por outro lado, também sentia que havia mudado. A dor da traição e da perda ainda o atormentava, mas o que ele sentia por Sofia era agora algo muito mais profundo. Ele sabia que nunca poderia apagar o que havia feito, mas também sabia que poderia se redimir, que poderia ser o homem que ela precisava ao seu lado. A fazenda, o lugar que havia sido símbolo de sua herança e status, agora representava um símbolo de redenção, não apenas para ele, mas para todos os que estavam dispostos a lutar por ela. Nos dias seguintes, a fazenda foi transformada. A força do trabalho coletivo, que havia sido testada na luta contra os inimigos, agora se refletia em cada campo, em cada canto da propriedade. O que antes parecia uma terra árida e sem vida, agora florescia com o esforço e a dedicação de todos. Cada trabalhador sabia que aquele chão não era apenas uma propriedade. Era uma conquista, uma batalha vencida. Era o reflexo da união de todos, de um futuro que estavam construindo com suas próprias mãos. Sofia e Lucas passaram a discutir abertamente os próximos passos para garantir que a fazenda fosse segura a longo prazo. Eles sabiam que não poderiam se dar ao luxo de relaxar. As ameaças externas ainda estavam presentes, e o grupo inimigo que tentara tomar a fazenda não desistiria facilmente. Mas, ao mesmo tempo, Sofia sentia que estavam em um momento crucial. O que acontecesse dali em diante definiria se a fazenda prosperaria de fato ou se voltaria a ser uma propriedade dominada pelo medo e pela opressão. Enquanto isso, os ventos de mudança sopravam em todo o campo. Os trabalhadores estavam mais confiantes, mais determinados.
Aqueles que uma vez duvidaram da luta agora eram os maiores defensores da causa. Eles sabiam que a única maneira de garantir que a terra fosse deles e de seus filhos era através da união, da resistência e do trabalho árduo. Sofia, enquanto caminhava pelos campos em um dos seus raros momentos de descanso, sentiu algo diferente. O ar estava mais leve, o céu mais claro. Ela havia aprendido a apreciar os pequenos momentos de paz, as pequenas vitórias cotidianas que antes passavam despercebidas. A cada passo, ela via a mudança que havia ajudado a criar e sentia que, mesmo após tantos desafios, ainda havia um longo caminho a percorrer. Mas esse caminho agora era trilhado com esperança, com a certeza de que o futuro seria diferente, mais justo. No entanto, ao olhar para o horizonte, Sofia sabia que a luta não tinha acabado. Havia muitas batalhas ainda por vir. A resistência da fazenda não dependia apenas da defesa das terras, mas também da transformação da mentalidade de todos. Eles precisavam continuar acreditando que a terra era de todos, não apenas de alguns poucos privilegiados. E para isso, teriam que continuar lutando juntos, mais unidos do que nunca. Lucas, ao lado de Sofia, olhou para ela com uma expressão de compreensão. Ele sabia que, assim como a fazenda, a relação deles também estava sendo moldada por desafios e escolhas. Eles não eram mais um casal apaixonado à espera de um final feliz. Agora, eram dois indivíduos que haviam aprendido a lutar por seus princípios, por sua terra e por seu futuro. Eles eram mais fortes do que jamais haviam sido, e juntos iriam enfrentar o que quer que viesse em seu caminho. O mês seguinte trouxe novos desafios para a fazenda do Sobrado Velho. Embora a resistência à tentativa de tomada da fazenda tivesse sido bem-sucedida, os inimigos não estavam dispostos a desistir tão facilmente. O grupo liderado por Marcos, o homem que anteriormente havia tentado roubar a propriedade, estava preparando uma nova ofensiva. Dessa vez, a estratégia era diferente. Eles sabiam que um confronto direto seria difícil, então decidiram agir de maneira mais discreta, infiltrando-se na fazenda e tentando semear desconfiança entre os trabalhadores. Marcos, conhecendo bem a mentalidade dos trabalhadores, tentou usar suas próprias inseguranças contra eles. Ele espalhou rumores de que Sofia e Lucas estavam apenas agindo em benefício próprio, de que estavam mais interessados em recuperar a fazenda para si mesmos do que em melhorar a vida dos trabalhadores. A princípio, alguns dos trabalhadores começaram a questionar os verdadeiros motivos dos líderes. Havia quem se perguntasse se, no fundo, tudo o que Sofia e Lucas buscavam era um retorno ao poder e à riqueza, em vez de um compromisso genuíno com a justiça. Foi então que Sofia, percebendo que a confiança dos trabalhadores estava começando a ser abalada, tomou uma decisão crucial. Ela convocou uma reunião aberta, onde falou diretamente com todos. A reunião aconteceu no centro da fazenda, perto da grande árvore, que durante anos foi o ponto de encontro de todos. Sofia estava determinada a mostrar a eles que sua luta não era uma questão de interesse próprio, mas de um futuro melhor para todos. Quando ela subiu na pequena plataforma improvisada, os olhares estavam fixos nela. Muitos estavam ansiosos, esperando ouvir o que ela tinha a dizer. Com a voz firme, mas cheia de sinceridade, Sofia se dirigiu a todos. Eu sei que os rumores estão se espalhando, eu sei que a desconfiança está crescendo, mas quero que todos saibam que meu único objetivo aqui é garantir que todos nós possamos viver com dignidade. Quando esta fazenda foi tomada, não foi por mim, não foi por Lucas, foi por cada um de vocês. Esta terra é nossa, de todos que lutam por ela, e eu nunca, jamais, deixarei que alguém nos tire isso. Estamos juntos nessa luta, não porque estamos buscando poder, mas porque acreditamos em um futuro melhor. E, se houver alguém que tenha dúvidas sobre isso, vamos enfrentá-las juntos, pois a confiança é o alicerce da nossa união. Após essas palavras, o silêncio tomou conta da fazenda. Os trabalhadores se entreolhavam, alguns com os olhos marejados, outros com expressões de reflexão. Mas a resposta que Sofia esperava foi imediata. Em um gesto coletivo, os trabalhadores se aproximaram dela, confirmando que estavam ao seu lado, que acreditavam nela, que a luta deles era pela terra,
pela vida que haviam conquistado. A confiança que havia vacilado agora se fortalecia mais do que nunca. Enquanto isso, Lucas observava tudo de longe. Ele sabia o peso daquelas palavras e, embora sentisse uma enorme gratidão por Sofia, também sabia que a jornada estava longe de acabar. A luta estava apenas começando e os inimigos estavam cada vez mais próximos. Mas, ao olhar para os trabalhadores que agora se aproximavam de Sofia, ele sentiu algo poderoso crescer dentro de si. Eles haviam superado mais uma crise, mais uma tentativa de desestabilização. E com isso, a fazenda do Sobrado Velho se tornava cada vez mais um símbolo de resistência, de perseverança e de justiça. Nos dias seguintes, a fazenda se viu mais unida do que nunca. Os trabalhadores se tornaram mais próximos uns dos outros, mais conscientes do poder que tinham nas mãos. A terra não era mais apenas um lugar onde o trabalho árduo era realizado. Ela havia se transformado em um símbolo de união, de luta por um futuro melhor. Cada um sabia que não estava apenas cultivando a terra, mas cultivando um novo destino. Sofia e Lucas estavam mais determinados do que nunca. Através dos altos e baixos, eles haviam aprendido que a verdadeira força não vinha apenas da capacidade de lutar, mas da habilidade de se unir, de transformar as dificuldades em motivação para continuar. E por mais que os desafios continuassem a surgir, eles sabiam que estavam no caminho certo, que estavam lutando por algo que não poderia ser arrancado deles: a dignidade, a justiça e a terra que haviam conquistado juntos. Com os ventos da mudança soprando forte, Sofia e Lucas olhavam para o futuro com a certeza de que, seja qual fosse o obstáculo, eles enfrentariam juntos. O amor e a união que os haviam mantido fortes até agora eram as armas mais poderosas que possuíam. E com isso, sabiam que nada poderia impedir que a fazenda do Sobrado Velho florescesse, que o futuro que haviam começado a construir com suas próprias mãos se tornasse uma realidade para todos. Com a confiança restaurada entre os trabalhadores, Sofia e Lucas focaram na última etapa do plano para consolidar a vitória da fazenda do Sobrado Velho. O próximo passo seria enfrentar a ameaça de Marcos e seus aliados de forma decisiva, pois sabiam que o inimigo não desistiria facilmente. Apesar de a desconfiança ter diminuído entre os trabalhadores, os olhos de Marcos estavam atentos, procurando por qualquer oportunidade de desestabilizar a fazenda novamente. Sofia sabia que não poderiam mais esperar passivamente. Era hora de tomar a iniciativa e atacar onde o inimigo menos esperava. Com Lucas ao seu lado, ela organizou uma reunião com os trabalhadores mais próximos, aqueles em quem confiavam plenamente. A estratégia seria se antecipar aos movimentos de Marcos, enfraquecendo sua base de apoio e, ao mesmo tempo, fortalecendo ainda mais o vínculo entre os trabalhadores. Precisamos ser rápidos e estratégicos. Marcos vai tentar se infiltrar novamente entre nós, espalhar dúvidas e enganar aqueles que não têm clareza da nossa luta. Precisamos cortar isso pela raiz, mostrar que estamos preparados para qualquer ataque e que nossa unidade é inquebrável, disse Sofia com firmeza. Vamos agir antes que ele tenha a chance de atacar. E lembrem-se, todos temos uma responsabilidade. A nossa vitória depende de cada um de nós. A reunião foi um marco importante. Pela primeira vez, a fazenda não estava apenas reagindo aos ataques, mas estava se tornando proativa. Sofia e Lucas mostraram a todos que o futuro da fazenda dependia de suas ações no presente, de sua coragem em não ceder às ameaças e de sua capacidade de lutar como um só corpo. Nos dias seguintes, as movimentações começaram. A equipe de confiança, sob a liderança de Sofia e Lucas, começou a trabalhar discretamente, identificando as fraquezas nos aliados de Marcos e preparando o terreno para uma grande virada. Uma das primeiras ações foi fortalecer os laços com as vilas vizinhas, garantindo que, caso houvesse um novo ataque, a fazenda não estivesse isolada. O clima na fazenda mudou. A tensão estava no ar, mas não era mais um sentimento de medo. Era um sentimento de preparação, de que algo grande estava prestes a acontecer. As pessoas estavam mais confiantes, mais firmes em sua missão. Todos sabiam que o que estava em jogo não era apenas a terra,
mas a possibilidade de um novo modo de vida, onde o trabalho árduo seria recompensado e a dignidade de cada um seria respeitada. Enquanto isso, Marcos, que acreditava que havia enfraquecido a resistência com seus rumores e manipulações, estava prestes a ser pego de surpresa. Ele não sabia que a fazenda do Sobrado Velho estava mais forte do que nunca e que Sofia e Lucas estavam um passo à frente, preparados para enfrentar qualquer desafio que surgisse. A guerra psicológica que ele havia tentado travar, plantando a discórdia entre os trabalhadores, agora estava se voltando contra ele. A confiança entre os trabalhadores estava sólida como uma rocha. Eles sabiam que a resistência de Marcos era apenas uma tentativa de manter o velho sistema de exploração e controle, e que a única forma de garantir seu futuro era permanecer unidos e lutar por aquilo que era justo. Naquela noite, enquanto a fazenda se preparava para o que estava por vir, o silêncio tomou conta. Sofia e Lucas, observando o céu estrelado, sabiam que haviam chegado ao ponto decisivo. A batalha que se aproximava não seria fácil, mas estavam prontos. E, mais importante, estavam juntos. Eles tinham o apoio dos trabalhadores, e a força dessa união era maior do que qualquer inimigo. A vitória não é garantida, disse Lucas em voz baixa. Mas uma coisa é certa, não vamos desistir. Até o fim, nós vamos lutar pela nossa terra, pela nossa liberdade. Sofia olhou para ele com determinação. E venceremos porque temos a verdade ao nosso lado. Não há mais volta. O Sobrado Velho é nosso, e ninguém vai tirar isso de nós. Assim, a noite se passou em silêncio, mas com um sentimento crescente de expectativa. A fazenda do Sobrado Velho estava prestes a entrar em um novo capítulo de sua história. Um capítulo escrito por aqueles que estavam dispostos a lutar até o fim pela justiça e pela liberdade, e que sabiam que, no final, a verdade sempre prevaleceria. O amanhecer trouxe consigo uma sensação de urgência. Sofia, Lucas e os trabalhadores estavam cientes de que o momento decisivo se aproximava. Nas primeiras horas do dia, os sons da fazenda estavam mais intensos do que nunca. A terra parecia vibrar com a preparação para o que estava por vir. Os trabalhadores, antes cautelosos, agora estavam focados, com um único objetivo em mente: proteger a fazenda e garantir o futuro das suas famílias. Enquanto Sofia revisava os detalhes finais do plano, Lucas ficou no campo, observando a movimentação dos trabalhadores. Ele sabia que a união entre eles era a maior força que possuíam, mas também sabia que Marcos não ficaria parado e que qualquer falha poderia ser fatal. O inimigo tinha recursos, aliados e uma grande rede de contatos, mas o que ele não tinha era o poder da solidariedade. A tensão estava no ar, e a fazenda estava em um estado de alerta. A cada passo que Sofia dava, sentia o peso da responsabilidade que recai sobre seus ombros. A cada movimento dos trabalhadores, sentia a força de uma causa maior do que ela mesma. Ela estava lutando por algo que transcendia os limites da fazenda, estava lutando por um futuro onde o trabalho era valorizado e as pessoas poderiam viver com dignidade. Enquanto ela pensava sobre tudo o que estava em jogo, um mensageiro chegou correndo, trazendo notícias preocupantes. Marcos estava reunindo um grupo de homens para invadir a fazenda e tomar o controle novamente. Ele sabia que a resistência estava mais forte, mas acreditava que a força bruta poderia acabar com qualquer oposição. Temos pouco tempo, disse o mensageiro, ofegante. Marcos está vindo. Ele está com um número considerável de homens. Eles virão pela estrada principal. Sofia respirou fundo, sentindo a adrenalina tomar conta do seu corpo. Preparem-se, vamos esperar o ataque. Não podemos dar a eles a vantagem de nos pegar desprevenidos. Ela olhou para Lucas, que estava ao seu lado, e ambos sabiam que o confronto era inevitável. Mas isso não os abalava. Eles estavam prontos, e a fazenda estava mais preparada do que nunca. A resistência não seria fácil, mas seria uma resistência com a força do trabalho conjunto e a vontade de vencer. A estratégia de Sofia era clara. Eles iriam usar o terreno a seu favor. As estradas da fazenda eram sinuosas e de difícil acesso, o que daria a eles a vantagem de se mover em silêncio, atacando e se escondendo quando necessário. Mas o mais importante era que a fazenda estava preparada para resistir.
Toda a estrutura que haviam criado ao longo dos meses estava pronta para ser posta à prova. Enquanto as primeiras luzes do dia começavam a desaparecer, as sombras da batalha começaram a tomar forma. Os trabalhadores estavam em seus postos, armados com ferramentas, e a coragem de quem estava defendendo algo que era seu por direito. A fazenda estava silenciosa, mas cada canto vibrava com a expectativa de um confronto iminente. Só temos uma chance, mas se lutarmos juntos, nada pode nos parar, disse Sofia, olhando para os trabalhadores ao seu redor. Hoje, mostramos a Marcos o poder da nossa união. Não estamos apenas lutando pela fazenda, estamos lutando pelo nosso futuro. As palavras de Sofia foram como uma chama acesa nos corações dos trabalhadores. A determinação cresceu entre eles, e o medo foi deixado para trás. A fazenda não seria mais um alvo fácil. Eles haviam construído algo sólido, algo que valia a pena proteger. E sabiam que, unidos, eram invencíveis. O som dos cascos de cavalos começou a ecoar ao longe, anunciando a chegada dos homens de Marcos. Sofia e Lucas se entreolharam, sabendo que o confronto estava prestes a começar. O tempo que tinham para agir havia chegado ao fim, mas não havia mais dúvidas em seus corações. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, porque sabiam que estavam lutando por algo que não podia ser destruído: a liberdade, a justiça e a dignidade. Com os trabalhadores prontos e a estratégia traçada, Sofia deu o sinal. Que comece a batalha, disse ela com um sorriso confiante. E com isso, o som das ferramentas sendo preparadas e o grito de unidade ecoaram por toda a fazenda. Os primeiros tiros foram ouvidos, mas o campo estava pronto para resistir. A batalha pela fazenda do Sobrado Velho estava prestes a começar, mas Sofia, Lucas e os trabalhadores estavam mais preparados do que nunca para lutar até o fim, porque sabiam que, no final, a vitória seria deles. O som das botas de Marcos e seus homens se aproximando fazia o coração de Sofia bater mais rápido. A tensão era palpável, mas ela manteve sua postura firme. Ela sabia que a fazenda era mais do que um pedaço de terra, era o lar de muitos, e aqueles que estavam dispostos a lutar por ela estavam unidos por um ideal maior. Os trabalhadores se posicionaram nas trilhas mais escondidas e nas construções de madeira, prontos para agir assim que os homens de Marcos se aproximassem. Este é o momento, disse Lucas, em voz baixa, ao lado de Sofia. Agora ou nunca. Sofia assentiu, com a mente afiada, ciente de que qualquer movimento em falso poderia ser fatal. O ataque tinha que ser rápido e preciso. Ela não podia dar a Marcos a chance de tomar a frente. Eles precisavam surpreender e ser mais rápidos do que ele. Enquanto o grupo de Marcos se aproximava pela estrada principal, Sofia e Lucas deram os sinais para que os trabalhadores se preparassem. A estratégia deles era simples, mas eficaz. Eles usariam o terreno ao seu favor, e as árvores e rochas ao longo das trilhas seriam os melhores aliados. O fator surpresa, a união e a determinação dos trabalhadores seriam os maiores trunfos. A fazenda do Sobrado Velho tinha algo que nenhum homem podia tirar: a força do povo que a habitava. Quando Marcos e seus homens finalmente chegaram às imediações da fazenda, estavam confiantes demais, sem perceber o que estava à frente. Com um movimento rápido, os trabalhadores saíram das sombras e começaram a atacar. O primeiro grito de surpresa ecoou no ar, seguido pelo som de passos apressados e o tilintar das ferramentas sendo usadas como armas. A princípio, Marcos e seus homens ficaram atônitos, mas logo se reorganizaram e avançaram. Sofia, com a coragem de quem tinha muito a perder, estava à frente da linha de defesa. Ela se moveu como uma sombra, surgindo de entre as árvores e desferindo um golpe certeiro em um dos homens de Marcos. A confiança que ela sentia era alimentada pela vontade de proteger a terra que ela tanto amava, e a cada golpe, sua determinação crescia. Ela sabia que a resistência estava sendo testada naquele momento, mas a coragem e a força de todos os trabalhadores não poderiam ser quebradas. Os gritos dos combatentes começaram a se misturar com o som das lâminas de metal batendo nas escudos improvisados, enquanto o confronto ganhava intensidade. Marcos, apesar de ser um líder experiente,
Não contava com o fato de que os trabalhadores estavam lutando por algo maior do que um simples território. Eles estavam lutando por um futuro que nunca haviam tido, por uma vida de dignidade e igualdade, algo que Marcos nunca poderia entender. À medida que o tempo passava e a batalha se intensificava, o controle da fazenda estava mudando de mãos. Os homens de Marcos estavam sendo empurrados para trás. As táticas de surpresa e o terreno desconhecido faziam com que a vantagem de Marcos desaparecesse rapidamente. Ele olhou ao redor, percebia que o cenário estava mudando, e o desespero começava a tomar conta de seus homens. "Recuem! Recuem agora!" gritou Marcos, com o rosto contorcido pela raiva e pelo medo de perder o controle que tanto lutara para manter. Mas a ordem não foi atendida por todos. Alguns homens tentaram resistir, mas o espírito da fazenda e o poder da união não permitiam que o inimigo avançasse. A batalha, que parecia estar perdida para os trabalhadores no início, agora estava virando a seu favor. Cada movimento de Marcos estava sendo interceptado, cada tentativa de avanço era parada. E enquanto ele recuava, a fazenda do Sobrado Velho se mantinha de pé, resistindo ao ataque e lutando por sua sobrevivência. Com o campo tomado pela luta e os gritos de vitória começando a se espalhar, Sofia não perdeu tempo. Ela sabia que, para garantir a vitória total, precisavam capturar Marcos. Ele era o líder, e ao derrubá-lo, a resistência teria vencido. E assim, com passos rápidos e calculados, Sofia correu em direção a ele. Seu coração batia forte, mas ela não podia hesitar. O futuro de todos dependia de sua coragem naquele momento. Sofia conseguiu alcançar Marcos, que, cercado e enfraquecido, tentou escapar, mas estava em menor número. Ela o enfrentou de frente, com um olhar firme e determinado, sabendo que a justiça estava sendo feita. "Você perdeu, Marcos", disse Sofia, sem hesitar. "Sua luta foi pela opressão, enquanto a nossa foi pela liberdade." Com a derrota de Marcos, a fazenda finalmente ficou segura. Os trabalhadores, agora exaustos, mas vitoriosos, se reuniram ao redor de Sofia e Lucas, celebrando sua vitória. A fazenda do Sobrado Velho estava salva, e o sonho de um futuro mais justo para todos começava a se tornar realidade. Mas a verdadeira vitória não estava apenas na defesa da terra. Ela estava no espírito inquebrantável da união, na certeza de que a força de um povo unido era mais poderosa do que qualquer inimigo. A fazenda não era apenas um pedaço de terra, mas um símbolo da luta por dignidade, liberdade e um futuro onde todos tinham o direito de escrever sua própria história. Com Marcos capturado e seus homens derrotados, a paz temporária retornou à fazenda. Porém, as marcas da batalha ainda estavam visíveis por todos os lados. O suor, a poeira e as cicatrizes da luta física e emocional eram evidentes nos rostos dos trabalhadores. Mas havia algo mais profundo que não poderia ser visto a olho nu. Eles haviam conquistado algo que nenhum deles imaginava ser possível, a certeza de que eram mais fortes juntos, que a luta valia a pena e que, ao proteger a fazenda, também estavam protegendo um novo modo de vida. A notícia da vitória se espalhou rapidamente pelas redondezas, e o povo de várias cidades vizinhas começou a chegar ao Sobrado Velho. Muitos se aproximaram para parabenizar os trabalhadores pela coragem e pela vitória inesperada. A fazenda, antes um símbolo de opressão, agora se tornava um farol de esperança para aqueles que também queriam mudar suas realidades. Sofia, sentada ao lado de Lucas, observava as pessoas que chegavam, algumas com rostos desconhecidos, outras com os olhos cheios de admiração. Ela sabia que, embora o pior estivesse atrás deles, o caminho à frente ainda era longo e cheio de desafios. A vitória não seria uma solução mágica para todos os problemas que enfrentariam. Mas, naquele momento, ela sabia que era possível reescrever o destino, um passo de cada vez. "Agora temos a chance de realmente mudar as coisas", disse Lucas, olhando para Sofia com um sorriso cansado, mas satisfeito. "A luta não acabou, mas mostramos que podemos resistir." Sofia sorriu, reconhecendo a verdade nas palavras dele. Eles haviam resistido, mas o maior desafio ainda estava por vir. Marcos poderia ter sido derrotado,
Mas as estruturas de poder que ele representava ainda estavam por aí, e a mudança que eles buscavam não seria aceita por todos. Sofia sabia que a batalha pela verdadeira liberdade e justiça seria uma jornada longa e cheia de obstáculos. No entanto, havia uma sensação renovada de propósito. O que antes parecia uma luta sem fim agora tinha um objetivo claro: construir uma vida onde todos, independentemente de sua classe ou origem, pudessem ter as mesmas oportunidades e a mesma dignidade. A fazenda do Sobrado Velho, com todo o seu simbolismo e história, se tornara o alicerce dessa nova realidade. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados, os trabalhadores e suas famílias se reuniram ao redor da fogueira para uma celebração simples, mas cheia de significado. A música de violão e os risos se misturavam ao som da natureza, criando uma atmosfera de paz que parecia ser o resultado de muito mais do que uma simples vitória militar. Eles estavam celebrando a própria vida, a luta pela liberdade e o desejo de construir um futuro que refletisse os sonhos de todos. Sofia, com um olhar tranquilo, observava a cena. Ela sabia que seu trabalho estava apenas começando. Não seria fácil, e muitos desafios ainda estariam por vir. Mas ela tinha algo que não possuía antes: a confiança do povo e a certeza de que, unidos, poderiam vencer qualquer dificuldade. A fazenda, agora com novas perspectivas, simbolizava o que seria possível quando as pessoas se unissem por uma causa maior. A força da união, a força do povo, era mais poderosa do que qualquer adversidade. "Eu te avisei", disse Lucas, com um sorriso. "Estamos apenas começando." Sofia assentiu, olhando para as estrelas que começavam a surgir no céu. A noite estava tranquila, mas o futuro estava cheio de possibilidades, e no coração de cada trabalhador da fazenda do Sobrado Velho havia uma certeza renovada. Eles haviam conquistado a liberdade, mas agora precisavam garantir que ela fosse preservada para as gerações futuras. Os ventos da mudança haviam soprado, e a fazenda estava prestes a viver uma nova era, não mais dominada por aqueles que a exploravam, mas por aqueles que nela viviam e trabalhavam. Sofia e os outros estavam prontos para enfrentar o que viesse, certos de que, juntos, poderiam escrever uma história de superação, justiça e igualdade. A manhã seguinte à celebração trouxe uma sensação de renovação, mas também uma lembrança de que a jornada de Sofia e os trabalhadores estava longe de terminar. O dia começou com o som dos trabalhadores reunidos, se preparando para os novos desafios que estavam à frente. Agora, o Sobrado Velho não era apenas uma fazenda, mas um símbolo de resistência e transformação. Cada novo amanhecer era uma oportunidade para continuar a construir um futuro mais justo para todos. Enquanto os trabalhadores começavam a se espalhar pelos campos, Sofia caminhava entre eles, conversando com aqueles que haviam ficado mais próximos durante a luta. Cada história que ouvia, cada experiência compartilhada, alimentava sua determinação de fazer o que fosse necessário para garantir que a liberdade conquistada não fosse perdida. Ela sabia que Marcos ainda tinha muitos aliados na região e que, embora a vitória sobre ele tivesse sido um marco importante, eles precisavam estar preparados para o que viesse a seguir. Os inimigos de sua causa não iriam simplesmente desaparecer. Mesmo com o apoio crescente da comunidade, a resistência deles estava prestes a ser desafiada de novas maneiras. Sofia, por mais que quisesse focar em ajudar os trabalhadores a reconstruírem suas vidas e suas terras, sabia que também precisava garantir a segurança e a estabilidade da fazenda. Era hora de pensar em estratégias a longo prazo. As palavras de seu pai, que muitas vezes falava sobre a importância de liderar com sabedoria e coragem, ecoavam em sua mente. Lucas, que havia se tornado não apenas um aliado, mas um amigo próximo, estava ao seu lado a cada passo. Ele sabia o quanto o peso da liderança estava sobre os ombros dela, e apesar das dificuldades, estava disposto a apoiá-la em cada decisão. Os dois se tornaram uma força imparável, movendo-se juntos para transformar o Sobrado Velho em um lugar onde todos os trabalhadores tivessem voz e direitos. "Precisamos de mais aliados", disse Lucas enquanto caminhavam pelos campos, observando o trabalho sendo feito.
A luta não acaba aqui. O apoio que temos agora é importante, mas precisamos que mais pessoas vejam o que está acontecendo aqui. A transformação que estamos criando deve se espalhar. Sofia sabia que ele estava certo. A mudança no Sobrado Velho não deveria ser limitada ao alcance de suas fronteiras. Precisava ser um exemplo, uma inspiração para outros lugares onde o sistema de opressão ainda estava forte. Ela não queria apenas ver a fazenda prosperar. Queria que outras fazendas e comunidades seguissem o exemplo de justiça e liberdade que estavam criando ali. O tempo de agir tinha chegado. Sofia convocou uma reunião com os trabalhadores e as famílias para falar sobre o próximo passo. Eles precisavam de um plano mais sólido, algo que garantisse que o futuro da fazenda fosse seguro e próspero. A ideia de buscar mais aliados, de espalhar sua mensagem de liberdade e igualdade para além das fronteiras da fazenda, foi recebida com entusiasmo. Se conseguimos superar Marcos, podemos superar qualquer obstáculo, disse Sofia, com a voz firme e segura. A verdadeira vitória será quando todos na região virem o que podemos fazer quando trabalhamos juntos. Devemos ser mais do que apenas um símbolo de resistência. Devemos ser um exemplo de como a união pode transformar a realidade. Os trabalhadores aplaudiram, reconhecendo o poder de suas palavras. Eles estavam prontos para lutar mais uma vez, mas dessa vez com um objetivo mais claro: espalhar a mensagem de liberdade e transformação para toda a região. Eles sabiam que, por mais difícil que fosse o caminho à frente, estavam em uma posição muito mais forte do que nunca. Enquanto o sol começava a se pôr, Sofia e Lucas ficaram em pé, observando os trabalhadores, começando a planejar as próximas etapas. Eles estavam, mais do que nunca, determinados a continuar o que haviam começado. Sofia sabia que o verdadeiro trabalho estava prestes a começar. Eles haviam conquistado uma vitória, mas a luta pela igualdade e justiça continuaria. No entanto, ela também sabia que, com o apoio dos trabalhadores e a força da união, eles seriam capazes de alcançar o que parecia impossível. Vamos transformar o Sobrado Velho em um lugar onde a justiça e a liberdade reinam, disse Sofia, com um sorriso determinado. Vamos fazer história. E com essas palavras, o destino da fazenda estava irrevogavelmente ligado ao futuro da região. A luta pela liberdade, pela dignidade e pela igualdade continuaria, mas agora havia algo mais forte que as ameaças que ainda surgiriam: a certeza de que, juntos, eles podiam mudar o mundo ao seu redor. Os dias seguintes trouxeram desafios que colocaram à prova tudo o que havia sido conquistado. A notícia da queda de Marcos e da mudança no comando do Sobrado Velho se espalhou rapidamente pelas redondezas. Fazendeiros vizinhos observavam com desconfiança aquele novo modelo de liderança. Alguns viam esperança. Outros enxergavam ameaça direta aos privilégios que sempre mantiveram. A tranquilidade aparente escondia uma tensão constante que pairava sobre cada decisão tomada. Sofia passou a perceber olhares diferentes quando precisava ir à vila comprar mantimentos ou negociar sementes. Cochichos surgiam quando ela passava. Havia quem a admirasse em silêncio e quem a julgasse abertamente por ter enfrentado um homem poderoso e rompido regras antigas. Mesmo assim, ela seguia firme. Cada passo era dado com consciência de que não havia mais retorno. Na fazenda, surgiram conflitos internos. Alguns trabalhadores mais antigos, acostumados a obedecer sem questionar, demonstravam dificuldade em aceitar a nova dinâmica. A liberdade exigia responsabilidade e nem todos estavam preparados para isso. Discussões começaram a surgir sobre divisão de tarefas, decisões coletivas e liderança. Sofia precisou agir com firmeza e sensibilidade, lembrando a todos que a mudança não significava desordem, mas justiça. Lucas teve papel essencial nesse momento. Ele transitava entre os grupos, escutava, acalmava ânimos e ajudava a transformar conflitos em diálogo. Sua presença evitou que pequenas divergências se transformassem em rupturas perigosas. Aos poucos, a confiança foi sendo reconstruída, agora de forma mais consciente e madura. Enquanto isso, rumores davam conta de que antigos aliados de Marcos planejavam retomar o controle da fazenda por meios indiretos.
Boatos de documentos falsos, cobranças judiciais e até ameaças veladas começaram a circular. Sofia sentiu o peso da responsabilidade crescer novamente. Não bastava vencer no campo moral. Era preciso estar preparada para ataques silenciosos, feitos longe dos olhos dos trabalhadores. Ela decidiu buscar apoio fora da fazenda. Visitou antigos conhecidos de sua família, pessoas que ainda respeitavam o nome de seu pai e acreditavam em sua integridade. Cada conversa era um teste de coragem. Em algumas portas encontrou acolhimento, em outras, apenas silêncio e medo de represálias. Ainda assim, cada aliado conquistado fortalecia sua posição. As noites passaram a ser mais longas. Sofia tinha dificuldade para dormir. Pensava no futuro da fazenda, no peso de cada escolha e nas consequências que poderiam atingir não apenas a ela, mas todas as famílias que agora dependiam daquela transformação. Em momentos de fraqueza, questionava se havia feito o certo ao desafiar tudo e todos. Mas bastava lembrar dos rostos antes curvados e agora erguidos para recuperar a certeza. Certa tarde, uma carta chegou ao sobrado velho. O conteúdo anunciava uma tentativa formal de contestar a posse da fazenda. Era o início de uma nova batalha, dessa vez nos papéis e nas decisões frias da lei. O clima ficou pesado. O medo voltou a circular entre os trabalhadores, reacendendo lembranças do passado. Sofia reuniu todos mais uma vez. Falou com calma, sem promessas vazias. Disse que a luta continuaria, que talvez fosse mais longa e silenciosa do que a anterior, mas que desistir não era uma opção. Reafirmou que ninguém seria abandonado e que cada passo seria dado com transparência. O grupo respondeu com apoio. Não havia mais ingenuidade, mas havia união. Eles sabiam que a liberdade conquistada precisava ser defendida todos os dias. A fazenda não era apenas terra, era símbolo de dignidade recuperada. Naquele momento, Sofia compreendeu que a verdadeira transformação não estava apenas na queda de um opressor, mas na construção diária de coragem coletiva. O caminho ainda seria difícil, mas agora ela não caminhava sozinha. A história do Sobrado Velho estava longe do fim. Na verdade, um novo capítulo acabava de começar. O tempo passou, e cada dia no Sobrado Velho se tornou mais desafiador e, ao mesmo tempo, mais significativo. A tentativa de contestação da posse da fazenda não foi uma batalha fácil. Sofia e os trabalhadores enfrentaram uma pressão imensa, tanto externa quanto interna. A tensão que pairava sobre a fazenda agora se manifestava não apenas em ameaças físicas, mas também nos tribunais, onde juristas pagos e aliados de Marcos tentavam reverter a decisão que a fazia como herdeira legítima e proprietária do Sobrado Velho. A cada novo desafio, Sofia sentia mais e mais o peso de suas escolhas, mas também a força que emanava da união de todos ao seu redor. Durante esse período, ela teve que tomar decisões impopulares, mas necessárias. Muitas vezes, foi forçada a cortar laços com antigos aliados de sua família, pessoas que, embora respeitassem seu nome, estavam mais preocupadas com suas próprias conveniências do que com o bem-estar da fazenda e dos trabalhadores. Mas o compromisso de Sofia com a justiça e com a mudança verdadeira era inabalável. Ela sabia que sua missão era maior do que preservar o que restava da velha ordem. Em uma tarde, enquanto caminhava pelos campos de arroz que tanto haviam dado à família, ela refletiu sobre o que o Sobrado Velho representava. Para ela, não era mais apenas uma fazenda, mas um símbolo de resistência. Resistência à opressão, à injustiça e, talvez, o maior símbolo de resistência à própria dúvida que muitas vezes a assombrava. As vozes dos trabalhadores, que antes eram silenciadas, agora ecoavam com confiança e força, e isso dava-lhe a certeza de que estava no caminho certo. O apoio dos trabalhadores foi crucial em todo o processo. Eles eram a espinha dorsal de todo o movimento. Ao lado deles, Sofia tomou atitudes audaciosas, como a reestruturação do sistema de trabalho na fazenda. Ela introduziu novas formas de cultivo e comercialização, implementando práticas mais modernas e sustentáveis. Contudo, essa mudança não aconteceu de forma fácil. Muitos resistiram à ideia de mudanças tão drásticas, temendo a instabilidade que qualquer novidade trazia.
Mas Sofia se manteve firme, consciente de que a resistência não viria apenas dos adversários externos, mas também dos próprios trabalhadores, que tinham medo de abandonar velhos hábitos que os haviam sustentado por anos. A mudança no Sobrado Velho não era apenas econômica, era também social. O respeito pela dignidade de cada trabalhador era fundamental para o novo sistema. Sofia acreditava que o verdadeiro progresso só poderia ser alcançado quando as pessoas se sentissem valorizadas. Para isso, ela precisou ser implacável nas negociações, lutar pela divisão justa de lucros e garantir que cada um tivesse voz nas decisões importantes. Aos poucos, os trabalhadores começaram a se unir não apenas para cumprir tarefas, mas para tomar decisões coletivas que influenciavam diretamente o futuro da fazenda. Enquanto o tempo passava, a resistência contra Sofia começou a perder força. As ameaças vindas dos antigos aliados de Marcos começaram a se dissipar. Embora o sistema jurídico ainda fosse uma ameaça constante, a força da unidade dentro do Sobrado Velho e a crescente prosperidade da fazenda começaram a falar mais alto. A fazenda prosperava, e mais famílias de trabalhadores viam nela a possibilidade de um futuro melhor, onde poderiam ter seus direitos respeitados e, ao contrário do passado, não seriam mais tratados como meros instrumentos de trabalho. Mas em meio a essa vitória, um outro desafio apareceu. Os velhos proprietários vizinhos, que haviam prosperado à custa da exploração de outros, começaram a se incomodar com o sucesso crescente da fazenda. Eles viam na transformação do Sobrado Velho uma ameaça direta aos seus próprios negócios. Com isso, uma nova onda de hostilidade se iniciou, agora mais disfarçada, mas igualmente perigosa. Sofia sabia que não poderia mais confiar em aparências e que a luta agora era para garantir que o que haviam conquistado fosse preservado. Foi nesse momento que ela tomou uma decisão ousada. Em uma reunião com os trabalhadores, ela fez um juramento. Não só a fazenda, mas a história que estavam construindo precisava ser protegida a todo custo. Eles haviam chegado até ali com trabalho árduo, perseverança e, acima de tudo, com a união de todos. E foi essa união que, mais uma vez, a ajudou a superar os novos desafios. Juntos, eles protegeram a terra e continuaram a expandir os campos. O Sobrado Velho, que antes era um símbolo de opressão, agora representava a luta pela justiça, pela liberdade e pela dignidade. À medida que os meses passavam e a vida no Sobrado Velho se estabilizava, Sofia percebeu que sua luta não era apenas uma luta pela terra. Era uma luta por um futuro mais justo, mais igualitário, onde todos poderiam viver dignamente. O peso das responsabilidades que ela carregava não era mais uma carga, mas uma honra. Ela sabia que, embora a batalha por justiça nunca acabasse, estava, pelo menos, criando as bases para um futuro melhor, não só para ela e sua família, mas para todos aqueles que confiaram nela. No fim, Sofia aprendeu que a verdadeira riqueza não estava apenas nas terras ou na produção. Estava na capacidade de criar algo que durasse para as futuras gerações. A luta não foi fácil, mas a recompensa estava ali, na união da comunidade, na prosperidade que, aos poucos, tomava forma, e na confiança que ela havia conquistado com aqueles que trabalhavam ao seu lado. O Sobrado Velho não era mais apenas um pedaço de terra. Agora era uma história viva de superação, de coragem e de transformação. A vitória de Sofia não foi só sobre a fazenda, mas sobre um novo futuro que ela havia criado para todos. E assim, a história do Sobrado Velho se espalhou pelas redondezas, um exemplo de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a união e a justiça podem transformar o destino de uma terra e de seu povo. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva aqui em Dramas de Antigamente e conte nossos comentários qual nota essa história merece. Seu comentário é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima história.